Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, tá tudo montado aqui em cima da bancada pra gente fazer um vídeo sobre clonagem. Então fica atento, assiste até o final e vamos aprender um pouquinho mais sobre essa técnica. Para fazer a clonagem, você vai precisar da lã de rocha ou da célula DIF. Nesse caso aqui, as duas elas têm a mesma função. Elas vão servir de base para você colocar o ramo que você escolheu para fazer a clonagem. Além disso, você vai precisar de sela gel para fazer a secagem do ramo depois de cortado. Vai precisar do ramo em si, que está aqui, né? Do borrifador, uma tesoura e também vai precisar da cúpula. Essa cúpula aqui é uma cúpula um pouco maior também. A gente tem alguns modelos menores iguais a esse. Antes de fazer o clone, você deve deixar todo o material limpo, esterilizado. Uma dica legal antes de você fazer a clonagem é você diminuir o nível de nitrogênio e aumentar o nível de glicose. Uma semana antes, você pode já ir trabalhando com a redução do nitrogênio, né? Se por acaso você tem um solo inerte, você pode cortar durante essa semana o nutriente que está te proporcionando o nitrogênio e entrar com algum nutriente que possa te subir o nível de glicose na planta. Por exemplo, o melaço de cana. Então, selecionar um ramo de 6 a 12 centímetros, você vai fazer o corte reto e depois você vai bifurcar esse galinho, esse ramo. Outra coisa importante que você não deve esquecer é que no ato, quando você faz o corte do ramo e a bifurcação, você deve deixar ele diretamente na água. Ou então, até mesmo como eu fiz aqui, que eu tirei o ramo antes, né, de fazer o corte e a bifurcação, vocês podiam notar que ele já estava dentro do copinho com água. Justamente para não danificar ele, é sempre bom manter ele em contato com a água. Para selecionar os ramos, uma dica bem legal é você trabalhar com os ramos já mais na parte de baixo da planta. Como eles estão mais perto da raiz, eles possuem mais hormônio de enraizamento. Então, de uma forma natural, ele já tem mais propensão a enraizar melhor. Então, você já tendo feito isso, vou abrir aqui o sela gel. Esse daqui é um potinho menor, né, que a gente tem aqui na loja, mas a gente também tem a versão dele maior. Você vai pegar o galinho, aí no caso agora eu vou tirar ele da água e colocar ele no sela gel. É importante que ele fique bem untado com o sela gel, de modo que o sela gel fique presente ali na maior parte do caule, certo? Por enquanto eu vou deixar ele aqui dentro agora. É interessante também você deixar ele agir um pouquinho ali, uns 15 minutos, 10 minutinhos, já resolve. Eu já tinha previamente colocado a DIF aqui no copinho para ela absorver a água, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Ela vem assim, você coloca ela dentro de um recipiente com água, ela vai absorver a água e vai ficar mais ou menos assim. Bom, aqui ela já está com a água absorvida, né? Pronta para receber o raminho que você tirou anteriormente, né? Agora aqui no caso o ramo já com bastante sela gel. Eu vou transferir ele para a célula e aí aqui eu vou moldar ele para ela ficar bem estruturada aqui dentro da DIF, certo? Então dá uma apertadinha, tira o excesso de água também. É legal você retirar o excesso de água para ela não ficar encharcada, né? Apertou, né? Tirou o excesso de umidade. Já vai deixar ela aqui na bandejinha, que é onde ela vai fazer o processo ali de enraizamento. Uma coisa muito importante que a gente tem que frisar nessa hora é que nesse momento ela sofre um trauma muito grande. Por quê? Porque ela era nutrida pelo sistema radicular da planta e ela foi cortada e agora ela não tem mais o sistema radicular. Então ela vai continuar o desenvolvimento dela, né, a troca dela, através das folhas. Então é importante você deixar o ambiente que ela vai estar, no caso aqui a cúpula, sempre muito úmido, com a umidade em torno de 90, 95%, certo? E nunca tampar as folhas dela, porque ela vai fazer justamente essa troca pelas folhas. Então se por acaso você borrifar a água aqui diretamente na folha, você pode até afogar ela. Pelo menos na primeira semana, essa umidade ela tem que ser de 90 a 95%. Uma dica legal nesse momento também é você pegar e cortar uma parte das folhinhas dela. Isso também vai ajudar no desenvolvimento dela e vai ajudar na absorção. Essa água que você usou para nutrir a célula de germinação, você pode trabalhar com algum enraizador, com uma dosagem muito baixa, né? Você vai colocar pouquíssimos ml aqui, porque no caso a célula já vai ficar embebedada com esse enraizador. Quando a raiz começar a desenvolver, ela já vai ter uma solução nutritiva ali para ajudar no desenvolvimento dela.
Então aqui no caso nós já passamos ela para cá. Então o que eu vou fazer é umedecer a borda da cúpula. Vou usar o borrifador para isso, uma solução só com água. Uma coisa que é bem legal também, você pode colocar nessa solução algum tipo de vitamina B. Ele vai ajudar também bastante no desenvolvimento ali da planta. Muitas vezes o clone tem amarelamento das folhas, né? A vitamina B vai dificultar, impedir que isso aconteça. Já com a solução aqui feita ou só com água, você vai pegar o borrifador e vai borrifar na cúpula. Como eu tinha falado anteriormente, não borrifa direto na planta, porque você pode bloquear as folhas dela, né? E nesse caso, como ela não tem um sistema de raiz, né? Ela não tem um sistema radicular, você pode afogar ela caso você bloqueie as folhas. Então, com a tampa bem úmida já, você fecha aqui o ambiente para ela. Se você tiver a possibilidade de usar um termigrômetro para fazer o cálculo da umidade do ar, é bem interessante também. Você também pode fazer a abertura aqui da vazão dela, né, da vazão da cúpula, para ter uma troca de ar. A troca de ar também é importante nesse caso. Nesse estágio a gente teria que ter uma luz aqui em cima. Uma lâmpada que é bastante comum de ser usada é a lâmpada fluorescente. Se for uma lâmpada fluorescente, você pode deixar ela bem próxima aqui da planta já, não tem problema. Se for uma HPS de 400 watts, por exemplo, mais ou menos 1 metro de distância. Se for uma HPS, ela não pode ficar tão próximo, né? Então 1 metro de distância mais ou menos. Se for de 600 ou 1000, mais longe ainda, certo? O período de luz é de 18 a 24 horas de luz, né? Bem próximo aí do período de vegetação. E a temperatura ideal para ela é em torno de 25 graus. Existe um produto que é um tapete que você forra a cúpula e ele mantém a temperatura naquele nível ali escolhido por você. O clone, muitas vezes ele é um processo que não é tão rápido, então se por acaso ele estiver amarelando, aparentemente não estiver desenvolvendo bem, mantenha ele lá que quando você menos esperar as raízes aparecem. Normalmente o tempo assim varia entre 15 e 20 dias. Algumas demoram um pouco mais, algumas demoram um pouco menos, né? Como é comum aí na natureza. Quando ela enraizar, você vai notar as raízes saindo aqui na célula de germinação. Nesse momento você já pode pegar e transplantar ela para o vaso. Uma dica muito importante é você trabalhar com algum produto que seja preventivo, né, contra pragas. Então o que você vai fazer? Você faz uma solução com ele, né, respeitando a dosagem. Você vai pegar a planta e vai de fato mergulhar ela dentro dessa solução. Já vai ter as raízes, né? E aí você transfere ela para o vaso que ela vai ficar. Então galera, esse aqui foi o vídeo sobre clonagem. Se vocês gostaram, deixa um curtir aí no vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aí que a gente responde, certo? Até a próxima!